Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais um vídeo da Giro Auto Garagem, o seu canal de entretenimento automotivo. E hoje nós vamos falar dos Muscle Cars, né? Principalmente esses Muscle Cars que são carros aí que a gente até consegue ver girando aqui no Brasil. Então são alguns modelos aí que nós separamos para vocês, mas que possivelmente você consegue ter em casa. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já mete o dedo no like aqui embaixo, já se inscreve e acompanha aqui com a gente, ativa o sininho e tamo junto nessa, galera. Vamos lá! O primeiro carro que nós vamos falar aqui, ele é o Pontiac GTO. A versão de 68, a gente vai estar falando aí de um clássico muscle car, aquele muscle car americano de verdade, né? Então nós vamos estar falando de um V8 6.6 de 350 HP, já dá para entender que é aquele carro que você vê fazer um borrachão bonito, deixar aquela marca linda na rua, né? Levantar muita fumaça, e realmente é um carro sensacional. Esse daqui ele me chama muita atenção porque quando eu era pequeno, uma vez eu fui no escritório do meu pai, que o meu pai trabalhava, e atrás dele tinha um estacionamento que o cara tinha um desse aqui em reforma. E eu olhei para esse carro aqui e eu fiquei maravilhado. Na época eu ainda era bem pequeno, mas para mim é um modelo bem interessante. Ele é montado na carroceria principal aí, que seria a carroceria A da GM, né? A sua primeira versão. E ele chamava bastante atenção por causa do para-choque dele, né? Que era um modelo de para-choque Endura, que na época basicamente todos os carros tinham aquele para-choque bem estendido para frente do carro, cromado, aço para tudo quanto é lado. E ele já não, ele tinha já incorporado a carroceria ali um outro tipo de para-choque, que era uma placa de espuma bastante resistente, que conseguia trazer uma outra visão do carro ali, o farol escondido, né, atrás da grade dianteira, e ganhou muita fama por desempenho, né? Nas situações mais agressivas, principalmente dentro dos carros aí que se tinha na época, ele fazia o papel realmente de um carro que ele tinha uma pegada esportiva diferente. O cara entrava numa curva, ele sentia muito mais pegado. O cara entrava ali no carro, acelerava, sentia que realmente tinha um belo do motor ali embaixo. E ele ficou conhecido como um carro um pouco perigoso até de guiar na época, né? Porque o que se tinha na época eles já estavam meio que acostumados. Então esse daí, com essa pegada esportiva, né, o torque muito mais alto e principalmente pelo freio do carro um pouco menos eficiente, né, do que se precisava realmente para a época, então deixava um pouquinho a desejar. Mas esse daí é um belo do brinquedo, um carro show de bola aí, gostaria bastante de ter um desse na minha garagem. O próximo que nós vamos falar aqui é o que alguns chamam até de muscle car brasileiro. O que seria o muscle car brasileiro? É um carro que foi fabricado já, né? Veio no Brasil, mas esse daí não teve muito sucesso. Na verdade é um carro que ele ficou na época ali até meio como uma vergonha para a montadora. E nós estamos falando daqui do Maverick, né? Maverick, hoje os amantes de Maverick aí não fiquem bravos comigo, ele foi uma vergonha na época, mas hoje é um carro extremamente cobiçado, muita gente gostaria de ter, mas eu acho que na época eles trouxeram aí uma plataforma que não pegou muito, não deu muito certo, por várias formatações, né? E hoje é um carro que, pela sua performance e principalmente pela raridade que se tornou, a chassi inteiro, né, acabou se tornando um carro bacana. Ele foi produzido ali por 6 anos apenas pela Ford, e um dos anos que nós vamos falar aqui é o dos 76. O carro é um GT, o GT ele vinha com uma motorização V8 4.9 de 197 cavalos, dá para fazer um estrago. Então esse daí já com tração traseira, né, veio para brigar na época. Na verdade a intenção da Ford em trazer esse carro para o Brasil
foi trazer um carro para brigar diretamente com o que era o mais popular ali da época, que era o Opala, que estava pegando muito, já estava no Brasil há um pouco mais de tempo, né? Então a Ford trouxe o Maverick para vir com uma plataforma diferente para brigar um pouco mais, porque ele tinha que ficar ali justamente entre o Corcel e entre o Galaxy, que era um bicho gigante, e o Corcel, que era um bichinho pequeno. Então ele veio para brigar justamente nessa categoria mais intermediária. Mas quando trouxeram, ele veio com uma motorização um pouquinho mais fraca, né? Veio com motor 4 cilindros, depois tentaram jogar para uns 6 cilindros, e até chegar no V8, que era das versões maiores. Então eles ficaram meio nessa jogada para jogar com os motores. O primeiro motor que veio nele foi um motor do Willys, né? Quando a Ford comprou a fábrica da Willys ali, a produção dele foi meio bagunçada, não conseguiram colocar realmente uma diretriz legal do carro. É um carro bacana, é um carro que tem ali, se trouxessem o carro com uma versão mais esportiva, né? Com essa visão já na época, e colocassem ele nesse centro ali, na ideia de um Camaro, de um carro assim, eu acho que ele tinha uma outra vertente ali, uma outra linha para trabalhar. Mas infelizmente aí não acertaram muito bem. Versões V8 do 302 não são muito fáceis de achar, e quando você acha um Ford Maverick aí normalmente você acha bastante judiadinho, tem que fazer uma boa reforma. E hoje, principalmente, se você for achar um Maverick que esteja em pezinho, um carro que esteja bem bacana, você vai pagar aí, eu já vi na internet alguns caras aí pedindo na casa de 180 mil reais um brinquedo desse. Então eu acho que é bastante grana, apesar de que é um carro muito legal. Mas é uma opção aí de custo um pouco mais elevado, né? Então fica aí uma dica para vocês, que até um V8 na garagem, produzido aqui no Brasil. A dica é o Ford Maverick aí. Beleza? Vamos pro próximo. Mais um V8 da nossa lista aqui. Nós vamos falar do Dodge Charger RT. A versão de 77, é a que nós estamos falando aqui mais especificamente. Então o RT ele vinha também em motorização V8 5.2 de 215 cavalos. Aí já começaram a apertar um pouquinho mais, ainda não pegou o nosso primeiro da lista aqui, que a gente estava falando no Pontiac, né, com 350 cavalos, mas já vem com uma motorização bastante esperta. Eu acho que ele era esperto, mas na época um pouquinho maior ali, eu acho que era um pouquinho mais pesado até. Ele era um carro que ele vinha chamando muita atenção ali, quem conhece esse daí, quem já viu laranja, verde, né? Então ele já vinha com uma configuração bem diferente, aquelas faixas na lateral, ele tinha cara de carro esportivo realmente, né? E a ideia na época da Dodge foi trazer um carro com segmento esportivo. Eles tinham a ideia de trazer essa vertente já trazendo esportividade, trazendo um carro de performance, né? Então ele tinha também como o primeiro aqui os faróis já escondidos, né? Foi uma moda ali na época dos anos 70 ali, colocar o farol embutido atrás da grade traseira, né? Deixar ele escondidinho ali. E esse daí tem aquela clássica carinha de mal, né? Eu vejo esse carro, eu já imagino ele assim, parece que ele tá te olhando feio, te encarando realmente. Então é um carro que eu acho sensacional. Tem a entrada de ar ali no capô, o desenho dele ali na parte da traseira, tem alguns modelinhos que até o vidro fica um pouco afundado ali. Então ele já tem parece que o desenho dele é feito mais para corrida. Esse carro foi utilizado até na época nas corridas ali. E é um carro que eu acho que ele traz uma sensação de dirigibilidade muito legal, apesar que para a época ali ele era legal, mas hoje quem dirige um carro desse aí percebe realmente que os carros mais antigos, principalmente esses daí, eles têm muita aquela tendência, né, do opalão de sair a traseira. E principalmente ele tem aquela tendência a balançar muito, né? Um pneu mais alto, um carro mais alto, suspensão mais alta.
então ele tem muita tendência a balançar de lado, a se jogar para fora nas curvas, né? Mas foi uma bela sensação e principalmente para dar aquela sensação pro brasileiro de que o brasileiro, eu acho que quando chegou o Dart tinha aquela sensação de que agora chegou realmente o Big Block, o Muscle Car americano, ele está aqui no Brasil, né? Eu acho que era essa sensação que se tinha e eu fico imaginando como é que a geração do meu pai aqui chegou aqui na nossa época aqui inteira, porque eu acho que com esses carros aí, com a dirigibilidade que eles tinham e principalmente com o que se podia fazer com um carro desse na rua, porque praticamente não tinha todo o sistema de fiscalização que nós temos, ficava bem arriscado aí andar com um negócio desse, dava para acelerar muito, né? Então eu tiro o chapéu aí para quem dirigia isso na época, porque realmente é um brinquedo perigoso. Mas vamos pro próximo aqui e vamos continuar nossa lista. O próximo que nós estamos falando aqui, já vamos entrar numa categoria mais americana. Esse daqui ele veio para o Brasil realmente mais a nível de importação. Na verdade esse carro ele não foi fabricado, até eu pensava que esse carro tinha sido fabricado aqui no Brasil e tal, mas só as versões bem mais recentes desses carros que foram fabricadas aqui no Brasil. O restante, tudo que tem aqui no Brasil, basicamente são importações, né? Foram feitas e foram trazendo esses carros para cá. E esse teve várias versões. Nós estamos falando aqui do Mustang. Vamos falar aqui da primeira geração, para manter meio que o padrão dos carros que nós estamos aqui, mesma época. Mas o Mustang ele teve 6 gerações, né? Ele teve muitas mudanças ali. Algumas mudanças, na minha opinião, foram meio infelizes. O carro perdeu muito o desenho dele, a essência real dele, né? Como eu acho que ali na 4ª geração, né? Entre 3ª e 4ª geração, ele perdeu muito a identidade. Mas o primeiro Mustang ali realmente é um carro que é muito bem desenhado, né? Até eu acho que por conta do desenho dele ali, que ele foi lançado em 62, né? Foi apresentado na verdade em 62 e foi lançado 2 anos depois. Quando lançou esse carro, ele tinha uma fila já de 22 mil pedidos, né? Então um carro que ele teve uma aceitação no mercado ali muito boa, até porque foi lançado na época ali a $2.300, né, em média. Você imagina se lançasse um carro desse a $2.300 hoje, né? Mesmo fazendo a conversão aqui pro Brasil, dava para pensar em pegar um brinquedo desse daí, mas na época ali era bastante grana e ele vinha com algumas opções de motorização, né? Ele vinha com a opção dos 6 cilindros 2.8, que gerava ali os seus 100 cavalos, e ele vinha já com a opção do V8 4.2 de 165 cavalos. Vinha com uma motorização já bem legal e depois ele ia alterando, né? Ele foi alterando já em pouco tempo, alteraram esse 2.8, né? Os 6 cilindros dele para um 3.2, depois já mudaram o 4.2 para um 4.8, que já gerava seus 200 cavalos, já dava bastante potência a mais. E é engraçado porque em 64, né, o Carroll Shelby, ele foi lá e foi conversar com o Lee Iacocca, né, que o Lee Iacocca, basicamente, esse é o pai do Mustang, né? Tem gente que pensou em Mustang e pensa no Shelby, mas não é. Esse Lee Iacocca, ele foi o idealizador ali, o inicial do Mustang. Depois o Carroll Shelby foi lá e conversou com ele e falou, ó, vamos montar um carro desse para pista, um carro que dê para rodar pista e cidade, que aí foi onde realmente nasceu em 65, né, em janeiro de 65 para ser mais específico, que nasceu o Shelby GT 350 Street, né, que esse daí foi realmente a versão ali que o Carroll Shelby já passou a entrar para fazer os Mustangs ali, desenhar um pouquinho mais, fazer um desenho diferente.
Mas teve bastante coisa legal, a história do Mustang é muito interessante, foi bastante extensa e tem bastante carro legal aí. Beleza? O próximo da nossa lista, nós vamos falar aqui esse daqui já é um carro que ele assim, esse pra mim ele já é a cerejinha do bolo, porque é um dos desenhos mais bonitos que tem aqui, inclusive eu tô com ele na minha tela agora, e pra mim é um dos desenhos mais bonitos dos Muscle Cars. Também o que tem que veio aqui pro Brasil basicamente foi de importação, né? Esses carros acabavam não vindo, né, pro nosso mercado, e traziam da importação aí do mercado americano, acabava vindo alguma coisinha para cá. Também ele foi lançado basicamente ali para brigar com o Mustang na época, né? E ele vinha aos seus 2.466 dólares, um pouquinho acima ali na época, mas vinha com uma motorização, uma linha de motorização bem legal, desde um 3.8 de 140 cavalos até um 7.0 V8 de 425 cavalos, né? Então assim, esse daí ele já veio para brigar do lado mais esportivo possível, o desenho dele ajudava bastante, ele parecia ser bem um hatchzinho ali, né? Ele já tinha uma linha mais curta, né? Mais hatch. O desenho dele eu acho bem interessante, aquele aerofólio original que ele tem, já saindo ali da tampa traseira. Então o desenho dele é esportivo de verdade, né? Tinha a opção de cobrir o farol ali também, já deixar tudo escondidinho atrás das linhas ali. Eu acho até legal algumas personalizações que eu já vi, que colocam o para-choque um pouquinho mais embutido para dentro do corpo do carro já. E era uma opção bem interessante para a época. A gente está falando aqui da primeira geração, que é de 66, né? E basicamente, como eu disse, foi uma resposta da GM para a Ford, porque a Ford tinha lançado ali o Mustang em 64, a GM foi lá e lançou o Camaro em 66, né? Um carro que ele já trazia aquele tom bastante esportivo aí, como eu já falei. Então, basicamente é um carro de briga aí. E esse daí é o Muscle Car, acho que um dos preferidos, não, dos queridinhos. Eu acho que ele fica ali na briga ainda entre o Mustang e o Camaro. A briga é bem grande, né? Tem os seus preferidos para um lado e para outro, mas eu acho que se fosse na minha escolha, eu ainda ficava um pouco mais no Camaro, que eu acho ele tem um desenho mais romântico, né? Um desenho mais detalhado ali, sei lá, ele tem uma cara de ser um carro mais agressivo, pelo menos no meu ponto de vista. Beleza? Mas é isso daí, vamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa seu like aí embaixo, não é inscrito, já corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, você vai ficar sabendo de todas as novidades que saírem por aqui. E obrigado pela sua atenção e vamos seguindo junto até o próximo vídeo, galera. Valeu!